precisávamos esticar nesse horário, e eu só vi a mensagem da irmã Vânia à noite quando cheguei em casa. Cheguei extremamente cansado, extenuado, porque vocês irmãos, eu já trabalhei em obra, alguns trabalhos, sabe, não é fácil. Não é fácil. Como eu falei ontem, nós tínhamos ali somente 4 pessoas para cortar material, botar para cima. Aí quando eu cheguei em casa, eu vi a mensagem e falei, oh, Jesus. Mas amém por isso, graças a Deus. Que a nossa irmã tem nos ajudado bastante aqui, tem cooperado bastante nesses dias que eu tenho andado ausente. Quando você vem à igreja, você não viu o pastor aqui de manhã, pode ter certeza, eu estou lá na obra, não estou em casa dormindo, descansando, estou lá na obra. Até porque. Oi? Até porque, irmãos, nesse momento a gente que faz parte da liderança aprenda isso. Nós temos que ser exemplo. Não, como diz, não você já dono do boi, mas o dono do boi tem que pegar na cabeça, né? Não tem jeito. Quando Deus me der disposição, condições de fazer, de estar junto com os irmãos, até porque não é nem só pelo trabalho, mas pela comunhão, né? Eu acho que esse tipo de trabalho até promove, ajuda a promover a comunhão, ajuda a gente a ficar mais ligado. Eu estava ontem lá mesmo, a gente sendo pago, brincando uns com os outros, brincadeira sadia. É bem claro a gente deixar isso aqui frisado. A brincadeira do dente é uma brincadeira que causa raiva, mas é algo sadio. E eu vejo que com homens é difícil ter essa integração, essa abertura, porque o homem é meio sisudo, o homem ele não quer muito contato com o outro, mas quando ele se envolve na obra de Deus, automaticamente essas barreiras são quebradas. Automaticamente eu estava lembrando, uma brincadeira que a gente fala só para a gente ver como Deus age através de quanto há esse ajuntamento em prol de uma causa. No primeiro dia que a gente começou a fazer essa obra, lá a gente estava pronto a demarcar o terreno lá, para poder cavar essa barra. Foi no sábado, aí o nosso irmão Josué, ele chegou ali cedo comigo, depois chegou o Glaucio. Aí quando a gente foi comprar o material para poder fazer as estacas para marcar o terreno, o Glaucio perguntou assim, vem cá, você vai trabalhar com a gente lá? Mas uma pergunta assim normal. Aí o nosso irmão Josué, até hoje ele fala assim, o irmão Glaucio aí, ó. Quando eu cheguei aqui, me olhou assim, desprezou, como se queria dizer assim, vem cá, esse velho vai aguentar isso aí. Então isso tem gerado uma brincadeira tão saudável até os dias de hoje, né? Então a gente vê como é bom a gente se envolver com a obra de Deus, como é bom. Lembro que quando as irmãs estavam ali também trabalhando, quase todo final de semana fazendo almoço, e algumas, poucas irmãs prontificavam em ajudar, mas mesmo assim, as poucas que estavam ali, elas brincavam, elas conversavam, elas louvavam a Deus, e Deus gosta disso, irmão. Deus gosta disso. Deus não gosta de ver nenhum cristão isolado. Pode ter certeza, o isolamento não é de Deus. Quando você decide se afastar dos seus irmãos, pode ter certeza, a sua visão em relação ao reino está se tornando turva, está se tornando equivocada. Porque aonde Deus está, automaticamente as pessoas se aproximam. As pessoas se envolvem, se interagem, se interessam pela causa não de um, mas de todos. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. Sua Bíblia. Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4. Você acha rápido, abre salmo que alguém da Bíblia e vem voltando aí. Volte você, esse salmo você vai encontrar rapidinho Neemias aí. Amém? Versículo 1 até o versículo 6 apenas. Na minha Bíblia tem como tema defesa contra os adversários. Diz assim:
Tendo Sanbalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojos numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, por te provocar uma ira na presença dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para o trabalho. Alguma tradução vai dizer: porque o coração do povo se inclinou a trabalhar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua presença, por estarmos aqui com a nossa vida em consagração diante do Senhor, sabendo que é tão importante esse ato de nos consagrar a Ti, de nos dedicarmos a Deus. É um período de buscar a Tua presença. E obrigado também por essa porção estar alimentando a nossa alma e fortalecendo o nosso espírito. Que o Senhor possa repreender toda a oposição à Tua palavra. Meu Deus, que a nossa mente possa estar sendo levada cativa à presença do Teu Espírito. Que não haja em nós dureza no coração, dificuldade para entendermos, assimilarmos e, acima de tudo, aceitarmos a Tua palavra. Que haja em nós uma predisposição, uma vontade de receber tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa manhã. Esta oração que fazemos a Ti e já te agradecemos no nome de Jesus, e que todos digam amém. Querido, acho que boa parte dos irmãos e irmãs que se encontram aqui conhecem a história de Neemias, o que esse homem procurou saber, fazer, melhor dizendo, depois que soube de como estava a situação do seu povo. Neemias ele foi levado para ser coveiro do rei na fortaleza de Suzã, e esse homem, ao estar trabalhando, prestando um bom serviço ao rei, um outro rei de uma outra nação que não era o rei de Israel, obviamente, fica bem claro isso. Esse homem, ele quando soube por um dos seus primos, parentes, de como estava a cidade, a sua cidade, a cidade de Jerusalém, ele ficou bastante assim entristecido, bastante assim, sabe, naqueles momentos que muitas vezes nós passamos, desmotivado, sem ver possibilidades, sem ver condições de sair daquela situação. Todas as vezes a gente se encontra. Foi assim que um dia Neemias se encontrou quando recebeu a notícia do real estado da cidade de Jerusalém, da sua cidade natal, e de como as pessoas estavam vivendo em grande miséria. Diz a Bíblia no capítulo 1 que Neemias ele chora muito, ele chora por uma tristeza muito importante no seu coração, por saber que a cidade estava destruída, e principalmente pelo fato das pessoas estarem vivendo em grande miséria. Porque aqui se trata do povo de Deus, povo que entrou nessa terra por causa de uma promessa que Deus havia feito a Abraão. Mas por causa da mesma desobediência do povo, esse povo ele foi arrancado daquela terra, foi no início boa parte sendo levada para a Babilônia, para servirem ali, para estarem sobre, porque quando o inimigo ele quer, destruir uma nação, destruir um povo, ele procura atacar sempre as pessoas que pensam. E se você for ver o livro de Neemias, de Daniel, você vai ver que o inimigo ele procurou aprisionar, manter sob o seu
de domínio, pessoas que possivelmente poderiam pensar numa rebelião, numa situação para sair daquela condição que eles viviam, que era de escravidão. E Neemias ele foi sido levado, porque tinha algumas qualidades, tinha alguns predicados interessantes para estar trabalhando no palácio. Ele foi aproveitado para se tornar copeiro do rei. Talvez alguns poderiam dizer, pô, mas uma posição muito assim cômoda. Mas uma das principais funções do copeiro era também de experimentar a comida que o rei comia e as bebidas também. Tinha alguns que faziam essa dupla função, não só de organizar a casa do rei, mas também de experimentar o oceano. Se a comida ou a bebida estivesse envenenada, quem morria primeiro era o copeiro. Então a vida de Neemias não era uma vida tão fácil, não. Porque nessa época aqui, muitas conspirações já existiam. Alguns reis de outras nações eram mortos de forma traiçoeira, de forma sorrateira. Muitos líderes eram envenenados. Então Neemias estava ali servindo como copeiro, mas também correndo um grande risco de vida. E quando ele recebe a notícia do real estado da sua cidade, ele fica muito triste, desmotivado. Por um momento a amargura toma conta de Neemias, por causa da tristeza que eles estavam vivenciando. Só que ele tem uma atitude, porque todos nós podemos nos entristecer por um momento. A tristeza faz parte da vida do ser humano. Não é só porque aceitamos a Cristo, que estamos na casa do Senhor, somos ministrados pela palavra, que nós não vamos experimentar dias ou momentos de tristeza. Tem dia que a tristeza bate na nossa porta e parece que algumas vezes ela insiste em não querer ir embora. Faz parte da nossa vida. Mas só que Neemias ele reage de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que deixa para nós um ensinamento de que nós podemos ficar tristes sim, mas se nós buscarmos força em Deus, a alegria do Senhor será a nossa força. A inspiração que vem dele trará motivação para a gente se levantar da tristeza, da dificuldade existencial e caminhar a nossa jornada. Porque, amados, a tristeza ou as tristezas que a gente enfrenta não pode ser desculpa para a gente querer parar na vida. De Deus nós temos inspiração. De Deus nós temos a força necessária para vencer qualquer tristeza. Quem entende, diga amém. E quando Neemias ele se propõe em ir para Jerusalém para ajudar as pessoas, e obviamente a ajuda mais eficaz que ele poderia prestar ou dar para aquelas pessoas era primeiramente oferecer proteção. E aquilo que servia de proteção para aquele povo ainda, o remanescente que ficou ali, eram os muros de Jerusalém que foram derrubados. E ele estava diante de uma grande, iminente missão: reconstruir os muros. E diz a Bíblia que ele vai para a cidade, de noite ele sai para fazer uma inspeção, melhor dizendo. Ele procura ver como é que estava a situação, e ele vê que o quadro era extremamente difícil. Por quê? Porque certamente não era apenas o muro estar no chão e ser reerguido, mas certamente ele pensou que poucas pessoas talvez queriam ajudá-lo a reconstruir os muros. Mas você conhece a história? Ele começa, ele encontra um remanescente desejando fazer isso, se envolvendo com isso, se aplicando a isso, e o resultado aparece. Só que aqui no capítulo 4 nos mostra que ele monta defesas. Ele procura, ter uma atitude de prevenção para que os inimigos que já estavam conspirando contra algo que Neemias e os construtores estavam fazendo não viessem ter êxito. Diz a Bíblia que Neemias ele monta guardas e ele procura ser bem claro em falar com Deus o real momento que ele e o povo estavam vivendo, que era de investir no inimigo, que era oposição por parte do inimigo, que eram mexericos que o inimigo estava procurando fazer, para na tentativa de desmotivar, desestabilizar o povo. E aqui eu quero passar para os irmãos, amados, que na nossa caminhada hoje também, vai
que muitas das vezes nós não vamos poder controlar. Na nossa caminhada, vou repetir, vai surgir também forças externas que nós não vamos poder controlar. Quando você se envolver com qualquer coisa que o reino de Deus esteja promovendo, certifique uma coisa: haverá pressões contra você. Pode ter certeza disso. Qualquer um dos irmãos, independente de tipo que nós viemos a ter, quando a gente procurar nos envolvermos com aquilo que o reino de Deus está promovendo, pode ter certeza, nós vamos enfrentar grandes pressões através de opositores. Quero deixar bem claro que a nossa luta não é contra carne nem contra o sangue, mas contra forças espirituais da maldade que agem onde? Nas regiões celestiais. Quando nos propomos a fazer a obra de Deus, a oposição sempre vai surgir, como surgiu aqueles dias de Neemias. Tá? Mas a maneira como lidamos com esses problemas revela o nível de fé, maturidade e divisão que nós temos. Vou repetir, a maneira como a gente reage diante desses problemas que vão surgir ou já têm surgido diante de nós revela o nível de fé, de maturidade e de visão que nós temos. Por que eu coloquei visão? Porque é a visão que gera em nós identidade. Vou repetir, é a visão que gera em nós identidade. E identidade automaticamente nos outorga de autoridade. E quando a gente não tem visão, muitas das vezes a gente usa a autoridade para competir, para ceder provocações, para nos tirar do foco. Então Neemias, ele era um homem de visão. Ele tinha visão de quem Deus era e daquilo que Deus queria que ele fizesse. E nós devemos, amados, entender isso daqui. A visão nos revelará, quem Deus é e aquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. Eu poderia ter ficado lá, num aparente conforto. Deus achou graça em mim, permitiu que eu viesse. Tudo bem, eu corro o risco aqui de dia ser envenenado provando todas essas comidas e bebidas do rei. Mas mesmo assim, a minha posição, o meu ofício é privilegiado. Não vou mexer com isso não. Deus achou graça em mim, os que hoje estou aqui como copeiro. Jerusalém, os que estão lá vivendo miséria, eles estão colhendo os seus próprios pecados. Só que ele não age assim. Ele não reage assim. Por quê? Porque Neemias, ele tinha visão de quem Deus é e daquilo que Deus queria que ele fizesse. Às vezes Deus coloca para a gente oportunidades de fazermos alguma coisa, e muitas das vezes a gente não aproveita a oportunidade. Deus mostra necessidades para nós, na família, no trabalho, na igreja, e simplesmente tem momentos que a gente resolve cruzar os braços. Tem momentos que a gente resolve isso porque não é comigo, eu não vou sair da minha zona de conforto. Só que quem tem visão não age assim. Quem tem visão se compadece e se envolve com a causa que Deus está promovendo. Quem me entende, diga amém. Então a maneira como lidamos com esses problemas revela o nível de fé que nós temos, a maturidade que nós temos e a visão. E quando nós devemos esperar pressão, ficarmos conscientes disso, nós devemos aprender a enfrentá-los sem perder o equilíbrio e a paciência. Veja bem, Neemias aqui, ele começa a enfrentar fortes oposições dentro daquilo que ele estava fazendo. Só que ele não perde o equilíbrio e não demonstra o que? Falta de paciência. Pelo contrário, ele se mantém equilibrado, focado e paciente.
Porque, como eu falei, nós devemos sempre esperar pressões. Todos os homens da Bíblia e as mulheres, que a Bíblia também mostra para a dimensão, que Deus se levantou para fazer qualquer coisa, todos eles enfrentaram, não foi pouca não, foi muitas pressões. Quando nos propomos, como falei, a fazer a obra de Deus, a oposição sempre vai aparecer. A oposição se manifestou através de ira, diz aí o versículo 1, né? De ira, escárnio, desprezo, zombaria, ameaças de violência, intrigas e discórdia. Esse foi o tipo de oposição que Neemias enfrentou com os seus trabalhadores. O texto nos mostra algumas formas pelas quais devemos lidar com a oposição e vencê-la. Porque toda oposição tem que ser vencida, seja contra a família, seja contra os projetos de Deus, seja contra a igreja de Jesus. Toda oposição tem que ser vencida. Posso ouvir um amém? E como foi que Neemias ele venceu esse tipo de oposição? Como eu falei, que ameaçava, demonstravam ira, não só para Neemias, mas se você for contextualizar, ler todo o contexto, você vai notar que todo mundo foi intimidado. Todo mundo foi intimidado. E a intimidação, muitas das vezes, se a gente não soubermos, digerir ou demonstrarmos um equilíbrio eficaz, a intimidação acaba minando as nossas forças. A intimidação, muitas das vezes, acaba tirando de nós aquele ímpeto que inicialmente nós demonstrávamos. Então a intimidação é perigosa. Então a primeira forma que a oposição, o primeiro mecanismo que a oposição utilizou para tentar parar Neemias e os seus trabalhadores foi a intimidação com base na ira, o escárnio. Diz a Bíblia no versículo 1 que eles escarneciam. Se alguém está escarnecendo você, não se vence se escárnio debatendo, argumentando, se vence escárnio com oração. Se vence escárnio, se entregando mesmo na presença de Deus, através da oração. Então, como foi que Neemias ele mudou essa situação e obteve vitória? Quero ler com os irmãos no versículo 4, 5, 9, que diz assim: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e fazem que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. Versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e com proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Amados, aprenda. Como eu falei, quando a gente procura fazer qualquer coisa para Deus, dentro daquilo que o reino está promovendo, sempre haverá oposição a nós. Uma das coisas que eu tive dificuldade para entender no início do ministério, que todo bom líder ele tem que ser infalível, não é? Todo líder ele vai ser unanimidade, não vai ser. Pode ter certeza de uma coisa: nós sempre vamos enfrentar oposições na nossa caminhada. Mas como é que se vê essa oposição? Com oração. Foi assim que Jesus ele venceu os escribas, os fariseus, os saduceus, porque Jesus tinha uma vida de oração. A dificuldade aqui era nítida. E essas pessoas estavam enfrentando ameaças por conta da ira dos outros, da zombaria, do escárnio. Mas como é que eles venceram isso através da oração? Gente, essa igreja aqui ela fala muito de oração, mas infelizmente poucas pessoas são comprometidas com a oração.
Porque um dos benefícios que a oração promove na minha e na sua vida é mudança de vida. A oração muda quem está orando. Neemias estava como aqui, gente? Entristecido, cabisbaixo, chateado, por causa do real estado que Jerusalém se encontrava. Mas ele começa a orar, ele se levanta das cinzas, ele ora de forma incisiva, constante. E a oração que ele faz a Deus resulta em renovo e predisposição para fazer alguma coisa. Neemias reage. Meus irmãos, se você quiser levar uma vida melhor, espiritualmente falando, a prioridade é a vida espiritual. Aprenda a levar uma vida de oração. E não ora apenas para Deus te dar por alguma coisa. Ora para você ter a presença de Deus primeiro. Porque o que fez Neemias fazer uma coisa foi a presença de Deus toda vez. A gente até ora, mas ora para Deus dar uma porta, abrir uma porta, para Deus nos abençoar no concurso. A gente até ora para Deus toda vez usar a gente no nosso ministério. Temos que pedir para Deus, primeiramente, encher o nosso coração com a sua presença, porque tudo que nós necessitamos está nele. Então nós devemos corrigir o foco na nossa oração. Entender que a oração não é apenas para Deus resolver os nossos problemas corriqueiros, mas a oração é para nós termos ou nos aproximarmos da presença de Deus. Quem me entende, diga amém. Então a primeira arma que Neemias usou para vencer toda a oposição foi a oração. Repita comigo, oração. Mas a oração não pode ser praticada mais, não convém mais, e nós vamos praticar a oração só quando nós estamos precisando de algum favor de Deus. A oração sempre foi e sempre será peça fundamental da comunhão de Deus com seus filhos. Então, como se vence a oposição? Orando. Tendo um lugar secreto, um quarto de oração. É como eu falei, a oração muda as pessoas que estão orando. Não que a gente vive assim orando a vida dos irmãos, mas a gente vê quem ora e quem não ora. Porque a oração muda as pessoas. A oração, amados, vai, é como aquele ditado que algumas pessoas falam, ela vai aparando algumas arestas na nossa vida. A oração vai nos libertando de algumas mazelas com as práticas que nós ainda temos ou fazemos que atrapalha o nosso processo de comunhão com Deus. Porque a oração nos permite estar o que diante de Deus? Aquebrantados diante dele. E você vê aqui no texto que Neemias leva toda a questão perante o Senhor. Retrucar aqui para Neemias seria começar uma batalha de palavras intermináveis. Porque quando a gente cede as palavras que a oposição, a parte do inimigo, fala contra nós, só você olhar para aquilo que a Bíblia está fazendo contra a igreja e contra a família, para você ter uma noção. Basta você olhar. Basta você ver como é importante nós estarmos em oração. As autoridades estão fazendo de tudo para desconstruir a família, a base da mesma, que sempre foi demonstrada e ensinada na sociedade por parte da igreja. Estão tentando tirar nossa credibilidade e a credibilidade que a palavra de Deus ela tem. Então nós estamos, amados, nos dando com coisa extremamente complicada, que se a gente não parar para orarmos, nós vamos sucumbir, gente. Nós vamos sucumbir. A igreja ela não pode estar alheia ou tratando com descaso o que está acontecendo aí fora, gente. Infelizmente, a gente vive hoje dias que quando eu aceitei Jesus, se falar em política dentro da igreja é heresia. E você sabe por que o Brasil está
essa pouca vergonha, porque lá atrás os crentes espirituais, que se espirituais falam assim, política é de Satanás. Satanás disse assim, me deu, muito obrigado, vou cuidar da política. Já que vocês estão me dando coisas que deveriam vocês resolver. Porque, amados, o reino de Deus não nos torna alienados. O reino de Deus, ele abre o nosso foco, a nossa visão acerca daquilo que nós precisamos fazer. Então, retrucar, bater boca, Neemias chegou à conclusão que não resultaria em nada de bom. Mas orando primeiro, Neemias pôde dar plena vazão a Deus ao que ele sentia. Porque muitas das vezes, se você for tentar enfrentar qualquer tipo de oposição com argumentos lógicos que você tem, essas coisas vão acabar te minando, vai acabar mexendo com o teu ímpeto, com a tua fé, com a sua visão. Mas Neemias nos ensina que a oração foi fundamental para ele começar a vencer essa oposição. A oração nos dá a oportunidade de conversar com Deus sobre a questão e obter dele nova perspectiva dos nossos problemas. Vou repetir. A oração nos dá a oportunidade de conversarmos com Deus sobre a questão e obter dele nova perspectiva dos nossos problemas. Está com dificuldade, vai orar. Está enfrentando uma situação difícil, não adianta você falar para a igreja toda o teu problema, não, vai falar com Deus. A Bíblia vai dizer, está alguém alegre? Cante louvores, está ouvindo? Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém triste? Ore. Faça oração. Fale com Deus. A oração nos dá a oportunidade, como eu falei, de conversar com Deus sobre questões de obter nova perspectiva dos nossos problemas. E através da oração, nossa ira e ressentimentos se dissipam. Como eu falei, a oração muda a gente. Mas certamente, menino aqui, ao ouvir das palavras de ira, escárnio, revolta, ele ficou chateado. Ele ficou aborrecido. Porque ele estava fazendo aquilo que ele não deve fazer. Só que a oração mudou Neemias. Porque certamente se ele não orasse, amado, ele perderia o foco da sua missão. Ele perderia a visão daquilo que Deus queria que ele fizesse. Então a oração aqui, amados, fez Neemias aplacar a sua ira, sepultar ressentimentos e vencer com a ajuda de Deus. A oração, como eu falei, muda quem está orando. Se você passar a levar a sério a vida de oração, a oração mudará você. Tu pode estar passando o pior momento da vida, a oração vai fazer algo na tua vida poderoso. Jesus acaba de cear com seus discípulos, ele vai para o Monte das Oliveiras. Pega 3, Pedro, Tiago e João, vai mais para dentro do monte e diz assim: ficai aqui e vigiai comigo. A minha alma está profundamente angustiada, angústia de morte. Me ajude, colabore comigo nesse momento. E diz a Bíblia que ele vai orar a primeira vez. Ele vai dizer: Pai, se possível for, afasta de mim esse momento, esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Ora a primeira vez, ora de novo, ora mais uma vez. Ou seja, no início ele está o que? Angustiado, apreensivo. Ele orou tanto, com tanta veemência, que dos seus poros saiu sangue. Porque tamanha angústia Jesus estava vivendo, mas daqui a pouco ele está o quê? Demonstrando o quê? Firmeza, convicção. Eis que se aproxima o traidor. Ele não tem nada de mim, mas estou disposto a enfrentar aquilo que o Pai quer que eu enfrente. A oração muda você, meu irmão. A oração muda você, meu irmão.
Abrindo parênteses, se você é uma pessoa que tem andado descontrolada, irada, revoltada, alucinada, pensando em fazer besteira, passe a levar a sério a vida de oração. Oração não é brincadeira não, gente. A oração é uma das principais armas que todos os homens de Deus, inclusive Jesus, fez bom uso da mesma. Eu tenho visto muitas pessoas, eu já vi trazer muitas pessoas que já passou dessa igreja, não foi pouca não, eu não falo muito porque teve muita gente que passou aqui, e infelizmente não estão mais de pé, porque não valorizaram culto de oração e principalmente vida de oração. E muitas das vezes quando a gente se envolve com o reino de Deus, com uma vida fraca de oração, amados, não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Porque todos nós vamos enfrentar oposição. Todos nós vamos enfrentar luta. Haverá investidas do inimigo contra a nossa vida. É que nem algumas pessoas já falaram, pastor, hoje depois que o senhor me convidou para fazer isso, para ser aqui na igreja, pastor, estou no olho do furacão. É assim mesmo, irmão. É assim mesmo, minha irmã. Não vamos deixar você com medo, não. É para você saber que nós estamos nos dando com a obra de Deus, com algo espiritual. E como eu falei aqui já, não adianta usarmos o talento que nós temos, não adianta a gente usar os dons naturais que Deus nos deu. Oposição como essa se enfrenta sendo homem e mulheres de oração. Quem me entende, diga amém. A oração muda quem está orando. Se você estiver orando, a oração vai te mudar. Ou Deus vai te mudar através da oração. Se você é uma pessoa que tem medo, literalmente a palavra certa é covarde, a oração vai tirar a covardia de você. A oração vai te encorajar. A oração vai te levar a você ver dificuldades, mas não por dificuldade, você vai ver a oportunidade de Deus ser glorificado. Foi como Davi, ao ver o gigante afrontando o povo de Deus, gente. Davi não se conformou, porque a oração arranca da gente o conformismo. Davi olhou, viu aquele gigante amedrontando o povo de Deus, ameaçando o povo de Deus, falando que no meio poder não tinha homem para enfrentá-lo. Davi, quem é esse circunciso? Estou falando aqui com um garoto de 17 para 18 anos de idade, no meio de montes de homens de 35, 40, 50, 60 anos, mas que literalmente estava todo mundo, desculpa a palavra, com o rabinho, com o cachorro e com as pernas, com medo. Aí Davi pergunta, vem cá, quem é esse circunciso? Aí alguém ainda supervaloriza o que o inimigo era. Aquele lá é Golias, ele é campeão dos filisteus, ele tem quase 3 metros de altura. Deve ter falado o peso da lança, porque você vai ver aqui, né, que ao fazer um check-up, o narrador fala categoricamente o armamento que Golias portava. Então tudo isso talvez foi passado para Davi, mas Davi se dispõe a lutar. A oração nos encoraja, a oração arranca a covardia da gente, a oração nos leva a vermos que nós temos habilidade em Deus para vencer qualquer situação. A oração é poderosa, gente, é poderosa. A oração é maravilhosa. A oração é algo fundamental para mudar essa situação que eu e você estejamos vivendo, talvez a adversidade. Leve a sério a vida de oração. Talvez nós estamos envolvidos já com a obra de Deus e nada está dando certo, tudo está dando errado. Deus está permitindo isso acontecer, que é para você vir acordar, despertar. Família, reino de Deus, quero dizer, vida profissional não se vence somente com habilidade, isso é importante, mas se vence sendo o quê? Homens e mulheres de oração. Quem me entende, diga amém.
Então a oração muda quem está orando. A oração tira toda a covardia do nosso coração, todo medo. Quantas pessoas que talvez aqui perderam a oportunidade de cooperar com Neemias, talvez por causa do medo. Quantas pessoas? Quantas pessoas que deixaram passar a oportunidade de terem seu nome escrito nesse grande momento que foi de restaurar o mundo de Jerusalém? Quantas pessoas? Porque deixaram o medo imobilizá-los, petrificados, roubaram dele a capacidade de reagir com a ajuda e com o auxílio de Deus. Segunda coisa que a gente aprende aqui: como lidar e vencer qualquer tipo de oposição que a gente vai enfrentar. O versículo 6 vai dizer assim: e assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O coração do povo, o coração vai dizer, se inclinava para trabalhar. O que eu aprendo aqui? Como se vence oposição, irmãos? É continuar focado naquilo que Deus mandou a gente fazer. Aprenda. O diabo vai fazer de tudo para você perder o seu foco. Tudo. Vou até mais fundo, não para criar discórdia na sua casa, mas tem momentos que ele vai usar até a família e parentes. Quem já passou por isso sabe o que eu estou dizendo. Mas o segredo para se vencer qualquer oposição é se manter focado. Não perde o foco não, meu irmão. Não perde o foco não, minha irmã. Continue focado naquilo que Deus mandou você fazer. Abre comigo aí o capítulo 6, verso 3. Lê alguém para mim, por favor. Lê alguém para mim, por favor. Aqui, Sanballat, Tobias e Gesem, eles perceberam que a intimidação não mudou Neemias, ou tirou deles a convicção. Aí agora eles chamam Neemias para conversar. Ei, vem cá, não vai contar outras palavras. Vou conversar, eu quero saber o que você está fazendo, quais são as suas intenções, porque você vai depois espalhar no boato que Neemias queria se tornar um príncipe, um rei, governador deles. Aí Neemias, ele não cede em primeiro lugar as provocações e nem procura tirar o seu foco daquilo que Deus mandou ele fazer. Não indo conversar, não indo dar ouvido, porque, amados, quem se opõe pode dizer uma coisa, não terá nada de Deus para acrescentar naquilo que Deus colocou como visão do teu coração. Vou repetir. Quem se opõe não terá nada da parte de Deus para acrescentar a visão daquilo que Deus colocou no meu e no seu coração. Neemias responde assim: enviou de mensageiro a dizer: estou fazendo o quê? Uma obra muito grande, uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixasse o posto ter com vocês? Então, como se vence a oposição, irmão? Não perca o foco. Não perca o foco. Repita comigo: eu não vou mais estar fraco. Eu não vou mais perder o meu foco. Neemias mantém os trabalhadores ocupados. Enquanto ativos, escute isso. Neemias mantém os trabalhadores ocupados. Enquanto ativos no trabalho, tem pouco tempo para se preocupar com mexericos,
com disse-me-disse. Se ocupa-se, ocupa-se não preocupado. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Porque se as coisas de Deus não ocupar a sua mente, fatalmente coisas da terra destrutivas ocuparão. Porque muitas das vezes você vê pessoas ativas na igreja, focadas até no que diz respeito à coisa da família, e de repente perde o foco, porque se entrega a disse-me-disse, a falatórios indesejáveis, a coisas que vão acabar tirando as pessoas daquilo que Deus quer que elas façam. Vê se hoje você não conhece muitas pessoas que estão assim. Eu conheço inclusive pastores que estão assim. Homens de Deus, desmotivados, pensando em parar, pensando em abrir mão de tudo. Eu conheci um, que infelizmente pulou, saiu do ministério sólido que ele tinha, respaldo, e foi para um outro ministério, e hoje ele está sozinho, sem ninguém, minguando. Tudo isso por quê? Porque perdeu o foco. Mas enquanto a gente permanece ativo no trabalho de Deus, naquilo que Deus quer que a gente faça, nós vamos ter pouco tempo para se preocupar com mexericos e disse-me-disse. Mas estou falando de algo muito sério. Muito sério. O mexerico disse-me-disse faz você poder desvalorizar quem Deus colocou para te fortalecer. E às vezes você está valorizando alguém que não tem nada de Deus para oferecer para você. Nada de Deus. A Bíblia vai dizer que pelos frutos a gente conhece as árvores. Pelos frutos a gente conhece as árvores. Já pensou se Neemias descesse para parar para ouvir Sambalate, Tobias e Gesem? Irmão, o coração dessas pessoas só demonstrava violência, ira, revolta, insubmissão. Talvez se Neemias descesse para conversar com um deles, Neemias, eu acho, eu penso, não vai ser bom você fazer isso, porque o rei que te enviou, deixou você vir trabalhar, poderá ser que ele venha pensar que você quer se tornar um maioral. Se Neemias parasse para ouvir esses argumentos, possivelmente ele o quê? Pararia de fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Só que não. Neemias mantém os trabalhadores ocupados. Meu irmão, minha irmã, mantenha-se ocupado com aquilo que Deus quer que você faça. Mantenha-se ocupado. Mantenha-se focado naquilo que Deus confiou a você. Terceira coisa. A terceira forma que nós devemos aqui usar, pelas quais devemos lidar com oposição. Procurar em todo tempo se manter animado. É difícil, né? Em todo tempo, você enfrentando a oposição, sendo criticado, zombado, você se mantém animado. Não é fácil não. Não é fácil não. Diga que não é brinquedo não. Só para descontrair. Diga, não é brinquedo não. E a pergunta é, pastor, como os trabalhadores puderam se manter animados diante de tanta oposição e diante de tantos motivos para o desânimo? Eles tinham tudo para desanimar. Poucos recursos, pouca gente envolvida e muita gente falando que eles não iam conseguir. Eles tinham mais motivo para parar do que para continuar. Mas pastor, como eles, a pergunta é como os trabalhadores puderam se manter animados diante de tanta oposição? A única resposta satisfatória está na personalidade de Neemias, do seu líder.
liderança. Você que é chefe de família. As pessoas que Deus colocou sobre a sua confiança e responsabilidade dependem muito do seu estado de ânimo. Aprenda isso. Não estou falando para você ser super-homem em todas as vezes. O tempo todo assim, eu sou não, não é isso que eu estou falando. Tem momentos que você tem que ter uma mulher auxiliadora, uma mulher idônea, que vai ver você assim para baixo. Chegou de serviço chateado, descarregou a raiva da mulher dele em você. Tem muita gente que é assim desequilibrada lá fora, que exerce liderança lá fora. Tem muito patrão que não tem equilíbrio, não tem sabedoria, chega em casa, chega no trabalho, descarrega assim no funcionário, às vezes o funcionário é você. Aí a mulher vê que você chegou em casa assim para baixo, moidinho. Aí a mulher sabe, eu cheguei, não sei o que você passou, mas alguém te humilhou por ti. Você tem uma família, Deus está com a gente, forçamos já a mão para você, amanhã um dia será melhor, amanhã será um dia totalmente diferente. Mas eu vejo, amados, que Neemias ele procurou vencer essa oposição se mantendo animado. Então a única resposta satisfatória é essa, a personalidade do líder de Neemias. Neemias era um homem que exalava inspiração. Ele puxava fila, mas as famílias, o reino de Deus, as empresas, vou até incluir as empresas, estão precisando de puxadores de fila. Pessoas que vão encarar a dificuldade com bom ânimo e saber que Deus vai usar a sua vida para fazer toda a diferença. A resposta para esses homens enfrentarem, acreditarem no processo era o quê? A personalidade de Neemias. Neemias era um homem animado, inspirado, motivado. Nada tirou a motivação de Neemias. Um cristão precisa demonstrar otimismo contagiante e determinação a fim de perseverar em face da dificuldade. O crente tem que ser assim. A motivação dele tem que contagiar. Quer saber se você é um bom líder? A começar dentro de casa, ver se as pessoas te seguem. Está certo que nem tudo é conseguir a gente. Eu tenho um filho que está desviado da presença. Oro pela vida dele, para Deus tocar, para Deus quebrar a beleza do coração, arrancar toda a vaidade. Mas a certeza de que se eu estou fazendo algo para Deus, vendrá do ânimo. E se tem alguém seguindo aquilo que eu estou fazendo, procurando se mover naquilo que eu estou fazendo. Um cristão precisa irradiar confiança, não quebrar princípios morais espirituais, para que a presença de Deus continue inspirando e o animando. Vou repetir. Um cristão precisa irradiar confiança, não quebrar princípios morais espirituais, para que a presença de Deus continue inspirando e animando. A nossa força vem de Deus, vem do Senhor. Então, como se vence a oposição? Procurando se manter animado. E não estou falando animação de entretenimento, não. Estou falando animação de inspiração de Deus para a nossa vida, para continuar a nossa jornada com o que a gente faz. Isso depende da nossa vida de oração, meditação e prática da palavra. Como um rei chegou para Paulo e perguntou: da onde vem a tua força, sujeito? Pô, estou olhando aqui o teu histórico, você foi apedrejado, foi dado como morto, não aceitaram o teu testemunho de Jerusalém, falando que você era falso crente, você já enfrentou um naufrágio, foi picado por uma víbora, já foi açoitado, quase morreu. Cara, da onde vem a tua força? Aí Paulo, por ser um homem de visão, vai dizer: é que eu conservei a visão que Deus me deu lá no início. E essa visão, essa inspiração continua dentro de mim, veemente até o dia de hoje.
Eu enfrentei tudo isso e estou de pé, porque eu procurei conservar ou manter o meu ânimo no Senhor. Se apegue com Deus, busque mais a Deus pela tua vida. Você vai enfrentar toda e qualquer oposição. Em quarto lugar, eu já estou encerrando. Como Neemias enfrentou esse tipo de oposição? Encorajou as pessoas, lembrando as bênçãos da grandeza do nosso Deus e do seu poder. Verso 14, vou repetir. Como Neemias enfrentou essa oposição? Encorajando as pessoas, lembrando as bênçãos da grandeza do nosso Deus e do seu poder. Mas o nosso Deus é poderoso, servimos um Deus que é poderoso. Às vezes a gente se perde, sabe por quê? Porque a gente acha que para se começar algo grande, a gente precisa de muita gente. Não que as pessoas não sejam importantes, são extremamente importantes. Mas enquanto você ficar aí fixado em número, você não vai ter êxito. Enquanto você se ater, pô, fulano não faz, fulano não faz, daqui a pouco você está desanimado. Daqui a pouco você está desanimado, minha irmã. Daqui a pouco você está sem nenhuma capacidade de reagir. Ainda que tenha poucas pessoas com você, encoraje as mesmas. Incentive as mesmas. Mostre para elas a importância de você continuar fazendo aquilo que Deus quer que nós devemos fazer. Lembre essas pessoas que o momento sim é difícil, mas que nós servimos um Deus que é todo poderoso. Um Deus que faz infinitamente mais. Não olhe o momento, não. Olha a história. Você vai ver um Deus que, pelo poder da sua palavra, criou os céus e a terra. Um Deus que levantou o povo. Esse povo passou um tempo no Egito sendo escravizado. Mas chegou o momento de Deus tirar esse povo. E quando Deus tira esse povo, Ele marca a terra do Egito com 10 pragas muito sérias. Algo tremendo. E quando esse povo está encurralado por um grande exército diante do mar, mostra para essas pessoas que nós temos um Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar em terra seca. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o nosso Deus, meu irmão. Esse é o nosso Deus, minha irmã. Se lembra dele. Traga a memória os feitos dele no momento de dificuldade. Anime as pessoas. É como eu falei, as pessoas já estão inflamadas. Às vezes a gente perde a oportunidade de incentivar alguém. Eu falei no dia que às vezes, quando está mal, o melhor que tem que fazer é ficar quieto. Se você não quer um bom para falar com alguém, não fale. Talvez alguém vai chegar assim, ele vai chegar, pastor, estou com um projeto assim, olha, eu fiz essa faculdade, vou fazer outra, e eu se tiver mal, falar, você já fez uma, faça uma bola, quer dizer. Você nem conseguiu aqui ainda, tal, nem estourou. Às vezes quando está mal, a gente acaba desmotivando alguém. Então, como se vence a oposição? Encorajando as pessoas. Meu irmão, minha irmã, está difícil para você na família? Está. Está difícil para você no trabalho? Está difícil para você no ministério? Mas Deus é maior. Deus está comigo, Deus está com você. Traga à memória aquilo que Deus pode fazer. O nosso Deus é poderoso. Então, Neemias enfrentou oposição, encorajando as pessoas, lembrando as mesmas que nós servimos um Deus poderoso. E último, em quinto lugar, como enfrentar a oposição. Isso aqui, amados, eu já até ministrei para líderes aqui na nossa igreja, diáconos, diaconisas. Evite o isolamento. Tudo que o inimigo quer ver, infelizmente ele tem encontrado um monte nas igrejas, é crentes isolados. É como eu falei na introdução aqui, falando sobre a obra. Não tem como a gente ser crentes firmes se a gente não se envolver com as pessoas pela causa. Evite o isolamento. Neemias está aqui diante de ameaças,
diante de supostas, né, investidas do inimigo. Mas vamos ler o versículo 19 e 20 aí, capítulo 5, aliás 4, perdão. Versículo 19 e o 20. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Muitas das vezes o que nos leva a se isolarmos é a gente não aguentar as pressões que a oposição exerce contra a gente. A gente se sente intimidado, a gente procura se isolar, a gente acaba cedendo a investidas, ameaças do inimigo contra a nossa vida, a gente acaba se isolando, não quero me envolver, vou ficar na minha. Mas isso é perigoso. Todo isolamento é perigoso. Você vê hoje aí um alto índice de suicídio nos nossos dias. Isso são sinais de que a pessoa não está bem. Quando você vê um filho se isolando, uma filha se isolando, corre nele, cola nela. Mas não corre assim daquele jeito, né? Cobrando, falando coisa, você está assim, você está fazendo aquilo. Não, corre, procura colocar o teu coração. Se envolva. Porque se você não fizer isso, poderá ser tarde demais. É engraçado que quando acontece, não desprezando quem é famoso, né? Aconteceu esse caso com uma menina aí há poucos anos atrás. Um monte de crente vai para a rede social, mas gente, isso já está acontecendo há muito tempo no nosso meio. Pessoas se suicidando. Um dos primeiros sinais de que a pessoa não está bem no isolamento, pode ter certeza disso. E quando você vê cristãos isolados também, ou se isolando, não está bem, essa pessoa não está bem. Não mostra como nos vai, pastor, ou não está deixando de vir para a igreja. Ei, faz a tua parte. Você é ovelha. Às vezes só quer que o pastor e o seu colégio pequeno de diário e já coisa façam aquilo que nós, como igreja, precisamos fazer. Não é obrigação somente do pastor cuidar, é obrigação de todos nós. Quem não entende, diga amém. Somos uma família. Você vai ajudar a minha pessoa para você identificar algum desses sintomas. Então fique atento nos grandes sinais de uma pessoa no quadro crônico de depressão que ela apresenta. É o quê? Isolamento. Ela vai se isolar, ela vai falar pouco, ela vai dormir pouco ou dormir demais, ela vai comer pouco ou vai comer demais. Tudo isso é sintomas de depressão. Fique atento a essas coisas. É sinal de que a pessoa não está bem. Isolamento na obra de Deus, no reino de Deus, nunca foi visto com bons olhos. Porque Salomão vai escrever em Provérbios 18:1: quem se isola procura os seus próprios interesses, acaba se insurgindo, acaba caindo. Quem se isola procura os seus próprios interesses. Então, o motivo de isolamento, muitas das vezes, amados, por que algumas pessoas se isolam? Por não aguentar as pessoas que estão vivendo. Segundo lugar, por serem egoístas. Porque você vai ver aqui no versículo, Neemias fala a quem? Aos nobres em primeiro lugar. Porque sempre tem dificuldade de rico e pobre coabitar juntos. Todos estavam ouvindo o projeto, mas com as panelinhas. Né? Todo mundo quer fazer a obra, mas com seus grupinhos. Todo mundo quer ser útil, mas só querendo trabalhar com aquele que gosta. Aí o texto, Neemias fala aos nobres: ei, vem cá, estão se afastando muito uns dos outros. Isso aqui é brecha para o diabo entrar.
Isso aqui é a oportunidade que vocês estão dando para Satanás, através desse que está ameaçando a gente, entrar e parar o que a gente está fazendo. Como eu falei, aonde Deus está se manifestando, a aproximação, gente. Entenda isso. Temos que de uma vez por todas entender a verdadeira manifestação. Virá como evidência plena. Nós vamos nos aproximar dos outros. Entenda isso. Então a segunda coisa que nos leva muitas das vezes a se isolar é porque o egoísmo tomou conta do nosso coração. Somos pessoas egoístas. E o isolamento pode ser fatal na caminhada. O isolamento, Neemias reconheceu que os trabalhadores estavam muito separados uns dos outros. E hoje a igreja está separada. Cultuando juntos, mas emocionalmente, muitas vezes estamos distantes. Como eu já falei, teve gente que já reclamou comigo, pastor, fulano não me falou comigo direito, eu vou no corredor, a pessoa vai passar por olho no corredor. Não pode, em pleno século XXI, ter crise assim dentro da igreja. Outro dia a irmã estava querendo entregar o trabalho dela, que motivado porque desvalorizaram, ela foi desvalorizada, né, porque ela estava na cantina. Quero ver se quando Jesus vier, você vai falar para ele que você cozinhou para a obra. Irmãos, pelo amor de Deus, gente. Sangue de Jesus tem poder. Que mentes são essas? Porque se eu valorizo o que eu faço e desprezo o que o outro está fazendo, mas eu não estou com a visão de Deus. Pode ter certeza disso. Eu estou fazendo algo para Deus sem ter Deus no coração. E para mim ter conseguido tirar, para conseguir tirar isso do coração da irmã, levei uma semana inteira, conversando, tratando, falando. Porque os argumentos que alguns apresentam é até convincente. Olha, você vai deixar de fazer isso aqui? Pode ter outra pessoa para fazer isso aqui. Aí querem, às vezes usa até o ídolo de Jesus. Não que isso é importante, tá, não? Isso é importante mais. Mas se a gente usa essas coisas para desprezar, o que a Karina faz, talvez a Karina aqui vai se tornar um monstro, pô, faxineira. Aí a Karina foi convidada para fazer um trabalho de visita, ela não pode dar tudo isso na faxina. Eu não posso chegar, Karina, você não vai não, Karina? Karina, a faxina pode esperar. Se a alma morrer lá, eu devo cobrar para tua mão, gente. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Infelizmente, essas coisas acontecem nos nossos dias. Eu valorizo o que eu faço, que eu sou, e desprezo o que eu é. O que ele faz na igreja. Karina, você é cozinheira, mas a prioridade é ir lá fora. Sim, é ir lá fora. Mas para ir lá fora, eu tenho que ter base aqui dentro. Se eu não tiver base, responda aqui dentro. Não adianta eu ir de forma desgovernada, gente. Temos que entender a obra de Deus uma vez por todas. Leia Atos 13, 1 em diante. Na igreja que estava onde? Antioquia. Lá tinha pastores, doutores e mestres. Servindo eles a Deus com oração e jejum. O Espírito Santo falou: enviar a Barnabé a Paulo. Só foram depois do Espírito Santo inspirar quem está na frente. Gente, isso é Bíblia. Então algumas pessoas se isolam todas as vezes por causa disso. Estão machucadas. E o machucar aqui não é coisas que eu faço errado, sou corrigido e fico diminuindo pelos cantos, não. Machucar aqui é saber muitas das vezes que ele está dando algo para Deus e alguém vem e espera o que ele está fazendo. Então, temos que tomar cuidado, ficar atento a esses sinais. Algumas pessoas se isolam na obra de Deus, no reino de Deus, ou na família, quando passam a achar que as suas ideias não são muito bem aproveitadas. Eu vou sair, vou abrir mão do ministério. Aí deixa a destinação estar no coração. Destinação que é a busca efetiva para as suas próprias ideias. Diferente de visão. Visão nasce com vida com Deus, oração, jejum, palavra, submissão a Ele. Isso é visão. Destinação é diferente.
Obstinação não está no egoísmo. Obstinação nos leva a queimar certas etapas da frente. Então, por que muitas pessoas se isolam na família, no trabalho, dentro de casa, na igreja? Quando passam a achar que as suas ideias não são muito bem aproveitadas. Sai daqui, ninguém vai aqui. Essa igreja não serve para mim. Esse ministério tem você fora. Não trabalho mais com esse irmão, não trabalho mais com essas irmãs, não. Estou fora. Gente, temos que tomar cuidado com essas coisas. Isso não é da vontade de Deus. Por que muitas pessoas, muitas das vezes, se isolam? Porque Neemias aqui confrontou. Você vai ver que Neemias, ele pegou os nomes. Vem cá, posso pôr o nome da parede. Para não desprezar quem é pobre. Vamos parar com isso. Não, Neemias, teu dinheiro está sendo bom para ajudar a obra, mas não me dá o direito de você desprezar quem não tem nada. A pessoa não está dando dinheiro, mas ela está dando trabalho. Ela está dando disposição. Não é só porque você está bancando, você tem lá, você tem o direito de desprezar quem não tem. Se a pessoa não está dando, porque não tem possibilidade, ela está desempregada, mas está aqui um trabalhador assim. Então, Neemias tem que botar essas ordens na casa. Tem que encostar essas pessoas na parede. Às vezes nós estamos assim, achando que aquilo que a gente faz é o máximo, a ponto de levar a desprezar aquilo que não está fazendo, que a gente acha nada. Como eu falei, eu levei uma semana para tentar, graças a Deus a irmã voltou a atrapalhar, voltou a ajudar. Ficou magoado, ficou entristecido. Muitas das vezes essas coisas vêm de pessoas que são influentes dentro da igreja. É como eu falei, hoje eu falei muitas coisas aqui. Não teve que eu fazer não, um tempo atrás, quando era muito mais novo, eu falei certas coisas que hoje eu tenho vergonha. E humildade é isso, sabe que a gente erra. Ninguém aqui é infalível, irmãos, ninguém é infalível. Mas só que tem um lado de isolamento, gente se isolando para mimimi. É tipo aqueles filhos, né? Na minha família eram cinco filhos. Eu tenho uma irmã que, graças a Deus, hoje ela é madura, sensata, mas essa irmã de todos os filhos, a que mais deu trabalho foi ela. Ela pintava um sete, ela apontava muito. Meus irmãos, minha mãe já buscou a minha irmã, eu não vou dizer isso não, 2 vezes, na boca de fumo que ela virou namorada de bandido. Teve uma vez que o bandido botou um 38 na cara da minha mãe, vou lhe matar. Minha mãe falou, você vai me matar, eu me afligo, ele vai sair daqui morto. O bandido quase bateu na cara do rosto da minha mãe. Essa irmã, ela deu um trabalho. Muitas vezes ela dava tanto trabalho, depois se tornava vítima. E o vitimismo dela, às vezes, com as coleguinhas, levava as coleguinhas a achar que minha mãe era um demônio. Uma das principais ferramentas que Satanás tem usado dentro das igrejas é o vitimismo. Que ninguém gosta de mim. Que ninguém me ama. Isso não é amor. Amados, quem ama corrige. Abra comigo Apocalipse 3:19. Leia alguém alto, por favor. Abra comigo 3:19. De preferência, quem tiver a versão corrigida. Lê para alguém aí. Quem quer corrigida? Corrigida a parte mais pesada. Alguém tem corrigido aí? Aqui está a disciplina. Fala, Leandro. Alto aí. Eu repreendo cada tipo de esforço, se for zeloso e arrepende. Olha aqui. Deu? Terceiro uma, né? Veja bem, ó. Quantos querem que Deus é um Deus de amor? Amém. Leandro pregou uma mensagem aqui uma vez sobre isso. Deus é amor, Deus é justiça. Deus não tolera pecado. É como alguém postou esses dias no Instagram uma mensagem e eu compartilhei ou eu copiei. Hoje, se o pastor pregar contra pecado, antigamente pregar contra pecado, as pessoas não de vida, hoje as pessoas mudam de igreja. Não, acho que está pegando pesado. Irmãos, você que tem filho, filha, por que o teu filho só com um beijinho? Porque existe muitos delinquentes na nossa sociedade. Não corrige não para ver. Assim é crente rebelde, tem que ser corrigido mesmo. E como eu falei, voltando ao assunto da minha irmã fazia as coleguinhas
pega muito pesado com a fulana. A minha mãe fala assim, ó, filha minha, você tem a oportunidade de criar a sua, eu vou criar do meu jeito, é assim que eu vou fazer. Hoje em dia, sim, as pessoas querem tirar da gente o direito da gente corrigir, as pessoas querem achar que nós não temos o direito mesmo de ser um pastor. Ah, mas hoje em dia está difícil ser líder. A pessoa quer impor coisas goela abaixo, pessoas que se tornaram aferidor de efetivação pastoral. Isso aqui o pastor pode fazer, isso não. Isso o pastor pode falar, não pode falar. Até agora, de líder também, isso aqui o meu líder pode fazer. Talvez alguém chegue e fale, pessoal, você não pode fazer não, você é líder, mas você não. Está errado, gente. Uma vida que não é supervisionada é vivida com responsabilidade, Não, isso aqui o pastor pode cobrar, isso aqui não, isso aqui o Wagner, o Renato pode cobrar, isso aqui o Leandro pode cobrar, isso aqui não. Gente, está errado. Vamos colocar as coisas no eixo. Temos que vencer esse mimimi que está tomando conta das igrejas. Corrigir, disciplinar, hoje em dia, sabe o que é? Falta de amor. Leandro não ama. Pastor não ama. Isso é que é amor. Amados, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor tudo crê suporta. Suporta o quê? Fraqueza. O amor não suporta pecado. Vamos aprender a interpretar texto. Suporta a fraqueza dos fracos na fé, dos que são débeis na fé. Mas para coisas erradas que muitas vezes acontecem, sempre houve uma correção. Basta você ver Deus e o povo de Israel. Deus corrigiu Israel todo o tempo, Senhor. Então Jesus vai dizer em Apocalipse 3:19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se não houver castigo, nós vamos viver ou crescer de forma irresponsável. Quantas vezes eu já dobrei o joelho em casa, chorando, falou: Senhor, obrigado pelas costas que minha mãe me deu. Obrigado porque um dia eu apoiei. Senhor, eu não sou um ladrão, um vagabundo, um marginal, porque o Senhor usou a vida dele toda vez para me bater, quando eu merecia apanhar. Então ele pode querer ser advogado de causa errada. Porque o mimimi faz isso. O mimimi faz a gente desconstruir alguém que tem uma história muito grande, já há muito tempo com Deus, e valorizar, não desprezando pessoas que muitas vezes deixam pela sua mente criar aí. Então, por que as pessoas se isolam? Porque muitas vezes são egoístas, não aceitam ser confrontadas, não aceitam ser advertidas. Isso resulta o quê? Rebelião. Deus vai nos salvando, gente. Então a gente vê a Bíblia tem resposta para tudo. Rapaz tão bom, tão bonito como ele foi, se levantou com o próprio pai, porque não aceitou ser confrontado, não aceitou ser advertido. E por que reage assim? Falta comunhão com o Espírito, que é ele que nos aquebranta. Você vê a diferença em dois personagens aqui no Zé, Saul e Davi. Amados, o pecado de Davi foi muito mais grave do que o de Saul, sim ou não? Dentro da nossa visão, nossa balança, sim ou não? Pô, Davi adulterou, gente. Davi mandou matar o marido de Betseba. Pastor, o que Saul fez? Só desmereceu a Deus. Não que isso não seja grave, mas se botar na nossa balança, pô, Davi tinha que morrer, assim não. Mas todos os dois foram confrontados por Deus. Por que um foi rejeitado e o outro foi restaurado? A pergunta básica, a resposta básica é: um se arrependeu e o outro não. Diz a Bíblia que quando Saul foi confrontado, ele não aceita o confronto. Ele se rebela. E quando Davi é confrontado, Salmo 51, ele vai dizer assim: pequei, contra ti somente pequei, e fiz aquilo que aos teus olhos parece ser mal. Mas a restauração vem. A restauração vem.
Então, o que leva, pelas vezes, as pessoas a se isolar, procurar seus próprios interesses, como foi aqui. Começou com os nobres, quem tinha dinheiro, quem tinha posição, quem ainda tinha uma condição para vencer aquele momento de miséria que estava, né? Ainda tinha uma gordurinha para queimar. Só que Neemias fala assim, gente, não é assim que vocês têm que agir. Nós estamos afastados uns dos outros. Se o inimigo chegar aqui de surpresa, vai derrotar facilmente a gente. Temos que nos aproximar. Se coloque de pé em nome de Jesus.